Queridos irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida da amada igreja. Com grande alegria que chegamos à sequência das exposições que estamos tendo em Ruth. Hoje veremos o terceiro capítulo, seria esta quarta mensagem da série em Ruth. Convido você a abrir a sua Bíblia em Ruth, capítulo 3. Faremos a leitura de todo o capítulo. Ruth, capítulo 3. Farei a leitura na NVI e façamos com atenção e com reverência a leitura da Santa Palavra de Deus. Certo dia, Noemi, sua nora, lhe disse: Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele sairá limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor, que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ela voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos diante da leitura
e da exposição da tua santa palavra, Senhor. Nessa noite eu me coloco apenas como um mensageiro. Tu és o conteúdo principal da mensagem a ser entregue. Que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração esta noite por meio das verdades da Sagrada Escritura. Que o Senhor seja glorificado e que o teu povo cresça para a glória do Senhor. Que sejamos moldados à luz da verdade do teu Evangelho, Senhor. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos pastoreie. Assim nós oramos, em nome e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Ao chegarmos ao capítulo 3 desta narrativa de Ruth, observamos então o clímax dessa história familiar um tanto triste. Nós olhamos para a péssima decisão de um homem saindo de sua terra em busca de pão com a esposa e filhos, e um retorno ainda pior, onde nós temos narrada somente a volta das mulheres após o falecimento de todos os homens daquela família. A narrativa começa de um modo pesado. O livro de Ruth começa de um modo trágico. Ganha um ar um pouco mais leve quando nós chegamos ao capítulo 2. E então chegamos ao ápice, ao clímax dessa história no capítulo 3. Capítulo este cheio de planos que tinha de tudo para dar errado. Vários pontos de tensões são adicionados ao longo desta narrativa e, por fim, nós vemos um desfecho inusitado. As dores e a amargura do primeiro capítulo se transformam em uma grande expectativa de mudança de um novo lar. Não só isso, mas nós temos também aqui uma crescente expectativa de redenção. Sendo assim, meus irmãos, nesta noite nós meditaremos no seguinte tema: uma expectativa redentora. Uma expectativa redentora. E em primeiro lugar, nós vemos que esta expectativa é uma expectativa em um plano desastroso. Noemi parece diferente daquela relatada no início da nossa história, no primeiro capítulo. Ela havia se tornado amarga pelas condições em que ela se encontrava. Agora ela buscava e pensava na sua nora e encontrar um lar seguro para a sua felicidade. Mas novamente, o autor ele nos traz a ideia de que, assim como o seu marido, assim como Elimeleque havia tomado péssimas decisões indo para Moabe em busca de pão, Noemi então arquitetaria um plano que tinha muitos elementos para dar errado. Após a colheita da cevada, que durava aproximadamente 7 semanas, Noemi chama Ruth e elabora um plano para que ela se encontrasse com Boaz. O interessante é que este encontro não seria um encontro à luz de velas, não seria um encontro romântico, não seria um encontro de casais na igreja. A proposta tem muitas semelhanças com aquilo que nós observamos sendo relatado lá em Gênesis capítulo 19, do 30 ao 38, onde nós vemos as duas filhas de Ló embriagando seu pai e concebendo do seu próprio pai, concebendo filhos do seu próprio pai. Nós devemos nos lembrar, irmãos, que durante o livro de Ruth, por diversas e diversas vezes, o autor nos relembra a nacionalidade de Ruth. Isso não é somente para trazer uma ênfase de onde Ruth viria, mas ele está relatando, ele está nos levando às histórias primeiras, às histórias do início, mostrando a origem do povo de Ruth. É como se Noemi estivesse olhando para Ruth e dizendo o seguinte para ela: minha filha, vá lá
e faça aquilo que as moabitas sabem fazer de melhor. O texto, irmãos, segue para os versos 3 e o verso 4, com as descrições das orientações de Noemi para Ruth e de um modo muito detalhado. Olhe lá comigo novamente. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que ele tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. A ideia, meus irmãos, é que Noemi, ela está assumindo um papel de mãe na vida de Ruth. E ela orienta a Ruth a se produzir como se estivesse se produzindo para um casamento. A ideia da perfumaria, a ideia da melhor roupa, nos arremete os leitores daquela época que Noemi estava preparando Ruth para uma ocasião especial, para um momento de noivado. O verso 4, meus irmãos, como é observado por vários estudiosos, ele tem um sentido duplo, dúbio, e que nos traz conotações sexuais. E que Ruth deixasse a situação sob o controle de Boaz. Aquilo que Noemi está aconselhando a Ruth tem influência e tem repouso sobre aquilo que nós vemos sendo retratado, como já mencionado em Gênesis, no capítulo 19. Noemi está parecendo uma agência de namoros. É aquelas pessoas que nós conhecemos que não pode ver alguém solteiro que já quer dar aquele empurrãozinho, né? Olha, você está solteira, Ruth. Boaz está solteiro também, ele é boa pinta. Vai lá, casa com ele, vocês estão de boa. Tinha tudo aparentemente para dar certo aos olhos de Ruth, aos olhos de Noemi. Os nossos planos, irmãos, eles dão errado no momento em que eles nascem. Adão achava que o seu plano seria infalível. Era só se esconder. Ele não seria descoberto. Era só vestir alguns pedaços de folha e a sua nudez, a vergonha da sua nudez, não seria exposta. Abraão, para evitar transtornos maiores, o risco da sua própria vida, ele vai dizer, esta mulher, ela é minha irmã. Jacó, seguindo o conselho de sua própria mãe, vai enganar o próprio pai. O povo, após o exílio, achando que Moisés demorava demais no monte, projeta o seu próprio Deus, um bezerro de ouro. Os nossos planos são contaminados pelo pecado, irmãos. Achamos que nós temos tudo sob o controle e que nós estamos fazendo, na verdade, é nos rebelando contra a vontade soberana e a vontade majestosa de Deus. E ao olharmos para Cristo, nós temos ali um contraste totalmente diferente daquilo que é proposto por Ruth e daquilo que é proposto por vários e vários personagens da Escritura. E é aquilo que também é o contrário que nós propomos ao Senhor dia após dia. O que Noemi estava propondo para sua nora era: vá, se deite com um homem que não é seu marido. Era como se ela fosse uma mulher qualquer. É este o conselho que Noemi, a grosso modo, o horário e algumas pessoas não nos permitem entrar em maiores detalhes. Mas o conselho de Noemi era um conselho perverso. Era um conselho carregado da pecaminosidade do homem. E era o retorno da tratativa, a qual acontece no Éden com Adão. Quando ele tenta ao seu próprio modo, à sua própria vista,
produzir um sacrifício depois do seu pecado. É como Caim, que tenta oferecer aquilo que ele acha ser melhor. É como Nadab e Abiú, que tenta oferecer um fogo que não foi um fogo que o Senhor ofereceu. É as tratativas e as tentativas do homem de tentar solucionar um problema sem a ajuda, sem auxílio do Senhor. E quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos ali a verdadeira forma de viver. Quando a nossa vontade é fazer a vontade do Pai, por mais que isso possa nos parecer complexo e doloroso, isso é nos humilhar e dizer, assim como o Cristo, o nosso Cristo disse para o Pai, que seja feita a tua vontade. As alternativas sempre nos levam para um precipício ainda mais profundo, irmãos. Sempre nos coloca em situações constrangedoras. A busca pela transformação, a busca por aquilo que nós mais desejamos, só a encontraremos em Cristo Jesus. Somente em Cristo encontraremos esta redenção, o verdadeiro e o consumado propósito da nossa vida. E nós temos ali no verso 5, Ruth saindo para a execução do seu plano, onde Ruth responde: farei tudo o que você está me dizendo. E o texto ele continua dos versos 6 ao verso 15, mostrando então a execução deste plano, a execução e a sequência daquilo que Noemi havia orientado a Ruth. E aí nós temos a expectativa, nós vemos um desfecho inusitado para aquilo que Noemi havia proposto. Ao responder positivamente à sua sogra, nós vemos Ruth indo executar esse arriscado plano de Noemi. Essa obediência descrita aumenta ainda a tensão na história. O que será que vai acontecer? O que vai acontecer com Ruth naquele lugar? O que vai acontecer? Quais serão os problemas que serão enfrentados diante deste conselho, desta orientação de Noemi? Assim nós chegamos a um ponto de transição, e ao desenrolar dessa nossa narrativa, nós vemos no verso 7 o foco caindo sobre Boaz, mudando então o cenário, e o texto então começa a falar que Boaz ele terminou de comer e de beber, ele ficou alegre e foi deitar-se. Isso novamente soa como um contraste com a história de Ló. Porém, aqui nós começamos a ver algo muito diferente daquilo que acontecera em Gênesis. A expressão utilizada aqui para ficou alegre não dá indícios que Boaz estava embriagado quando ele foi deitar-se. A ideia que o autor nos arremete é que Boaz ele ficou alegre por ter se alimentado, estava satisfeito. E isso ganha mais força, irmãos, quando nós vemos como Boaz ele é retratado ao longo deste livro. Um homem íntegro, um homem virtuoso. Seria impossível, dentro daquilo que nós temos dentro do texto, dizer que Boaz estava embriagado, seria improvável, melhor dizendo. O contraste ainda com Gênesis, com a origem do povo moabita, acaba se tornando maior no verso 9. Mas por hora nós vamos nos ater ao final do verso 7 e o verso 8. Que mostra Ruth indo executar este plano engenhoso de sua sogra. Mas ao que parece, quando nós olhamos o texto, nos dá a ideia de que Ruth não vai fazer aquilo da forma que ela foi orientada para fazer. Olhe comigo novamente o texto. No verso 7 e o verso 8. Quando Boaz terminou de comer e beber,
ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Ruth, ela não faz aquilo que a sua sogra a orientou. Noemi havia orientado Ruth para que ela se deitasse literalmente com aquele homem. Mas o texto, e conforme a construção do texto, irmãos, mostra que Ruth, ela realmente descobriu os pés de Boaz, deitou-se aos pés de Boaz, e provavelmente com o frio da madrugada, ele acorda assustado, acorda sem saber o que está acontecendo, e ele questiona no verso 9, quem é você? Quem é você que está assentado, ou o que é você que está nos meus pés? Devido à alta escuridão, era impossível ela ser reconhecida naquele momento. Não tinha como ela ser reconhecida. Ruth, então, ela vai se identificar aqui, no verso 9. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Ruth se identifica com uma palavra serva, diferente do que foi utilizada no capítulo 2, no verso 13. Aonde no verso 2, 13, ela vai se identificar como uma serva, como se ela fosse realmente uma serviçal, uma escrava. Porém, o sinônimo utilizado por Ruth aqui neste verso 9, traz uma ideia de maior proximidade, como se ela estivesse se colocando numa posição de candidata ao casamento. Pois este termo utilizado aqui, ele é utilizado em outras passagens da Escritura para nos mostrar uma relação, e isso acontece sempre num contexto um contexto familiar. Porém, de modo muito surpreendente e diferente do conselho de Ruth, a Ruth ela não vai esperar para a manifestação de Boaz. Naquilo que Noemi vai falar no verso 4, ele dirá o que fazer. Ela, de modo muito conciso, ela vai dizer, estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Ao dizer, estenda a sua capa, aqui traz uma ideia, irmãos, a qual o próprio Boaz havia dito a Ruth no capítulo 2, no verso 12. Olha lá comigo, rapidamente. Ruth 2:12. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Esta é a mesma palavra que Ruth estende a Boaz. Em essência, o que Ruth está pedindo para este homem? Olha, estenda a sua asa, estenda a sua capa, como um sinal de noivado, como um sinal de pertencimento a você. Isso acontece segundo uma cultura da época, onde o homem estendia a capa sobre a pretendente, sobre a futura esposa. E é isso que Ruth vai fazer e é algo que nos chama a atenção, porque não foi este o conselho que ela recebeu de Noemi. Noemi fala, olha, ele vai te dizer o que você vai fazer. Ruth já se antecipa e fala, olha, estenda a tua capa sobre mim. Mais uma vez, então, Boaz, ele reconhece a virtude daquela mulher estrangeira. Ela que, diferente dos seus antepassados, ela já não age mais de modo egoísta ou precipitada, mas antes com virtude, como uma mulher de Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? Boaz, ele reconhece a atitude dela.
de que não visava o seu próprio benefício, buscando homens mais novos ou homens mais ricos. O que Ruth está fazendo aqui, irmãos, é demonstrando ainda maior fidelidade a Noemi. É por isso que Boaz ele vai proferir estas palavras. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro. A palavra bondade aqui, irmãos, fala de uma fidelidade pactual. Algo que é profundamente marcante, algo que é intenso, algo que é pertencente a um Deus pactual. Ele usa a palavra para falar da bondade, a expressão resed. O que Boaz está fazendo, está mostrando para Ruth é que o amor dela era um amor fiel. Era um amor intenso, era um amor marcante, profundo. Ele continua falando então das qualidades daquela mulher, quando um outro ponto de tensão é adicionado a essa história. Boaz traz uma informação assustadora para os seus leitores, de que existia um outro resgatador, um outro parente mais próximo do que Boaz. O resgatador, também chamado de Goel, seria aquele parente próximo, aquele que resgataria os bens caso um familiar perdesse por dívida ou por outro motivo, conforme nos é retratado em Levíticos 25. Mas não era, note bem, não era responsabilidade do resgatador o matrimônio, o casamento. Isso seria relacionado à lei do Levirato e de Deuteronômio 25. O que isso nos indica é que a comunidade daquela época havia expandido o papel do resgatador. Entramos então num ponto constrangedor da história. Ruth havia se exposto aos perigos de estar durante a noite com um homem que não era o seu marido. Ruth ouviu conselhos perversos de sua sogra, para neste momento ouvir que existia um outro homem que poderia ser o resgatador dela. Algo que não estava nos seus planos até aquele momento. Aquela notícia indesejada, aquilo que ela não esperava. E para nossa surpresa, quando nós olhamos atentamente a narrativa de Ruth, isso não seria surpresa para Noemi. Pois note o que ela fala no capítulo 2, no verso 20. Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso, falando sobre Boaz. E aí ela continua dizendo no final do verso 20, e acrescentou: aquele homem, Boaz, é nosso parente. É um dos nossos resgatadores. Noemi sabia que havia outros. Noemi sabia que existia outra pessoa que poderia ser o resgatador dela e de suas terras. Porém, na tentativa de um jeitinho, na tentativa de uma ajeitadinha nas coisas, o famoso empurrãozinho, Noemi propõe meter os pés pelas mãos. Mas Boaz, como um homem bíblico, como um homem deve ser, ele assume a responsabilidade de resolver o problema, e ele pede para que Ruth se deite então. Agora já não há mais jogos de palavras, não há palavras mais de contexto pejorativo ou contexto duplo, palavras de duplo sentido, o que é de se esperar de um homem piedoso. Ruth, então, a narrativa vai nos mostrar que ela deita, que ela descansa, ela acorda mais cedo, antes do sol. Boaz, como um homem, deve ser preocupado com o que poderiam dizer com ela, chama ela, entrega-lhe um presente. Boaz e Ruth, meus irmãos, aponta para o padrão bíblico de um homem e de uma mulher, de homens e de mulheres que temem ao Senhor,
e que já não procuram meios ilícitos para alcançar aquilo que tanto desejam. Isso nos antecipa para a obra de Cristo, para a obra do seu resgate na cruz, obedecendo plenamente todos os desígnios da lei. Diferente dessa história, não existe um outro possível resgatador, pois Cristo Jesus é perfeito em todas as suas ações. Ele nos conduz em seu caminho de modo que encontraremos segurança, a segurança que nós tanto procuramos. Ainda que houvesse um plano que tinha de tudo para dar errado, o Senhor conduz a vida daqueles dois, de maneira que as coisas ocorram segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade ou os planos pré-estabelecidos pelos homens. E por fim, nós chegamos aos versos de 16 ao verso 18, aonde nós vemos um presente inesperado e uma expectativa da redenção. Ao partir então para o verso 16, o leitor ele é transportado para um outro cenário, aonde Ruth encontra com a sua sogra. O autor aqui, irmãos, propositalmente, ele para manter a atenção, ele se refere à ideia de que Ruth ainda é nora de Noemi. Vamos olhar lá comigo no verso 16 e os versos 18. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Alguns pontos nos chamam a atenção neste texto, e foram escritas e construídas desta forma de modo proposital, para chamar a atenção dos primeiros leitores. O autor mantém a atenção quando ele usa a expressão sogra. Ele mostra que o status de Ruth não mudara naquela noite, naquele encontro. Ruth ainda não havia nada resolvido. É justamente para se manter essa tensão que o autor escreve dessa forma. No original, o que nós temos aqui também, quando elas se encontram, é que Noemi recebe Ruth com a mesma expressão utilizada no verso 9, quando ela diz o seguinte, quando Boaz diz o seguinte: quem é você? Isso nos mostra, irmãos, que Noemi também estava apreensiva, aguardando o resultado daquele encontro. Ruth volta, provavelmente ainda é de madrugada, o sol não havia nascido, a escuridão tomava conta daquele lugar. Porém, com o vocativo, minha filha, ela vai demonstrar que mesmo em meio à escuridão, como ela aguardava ansiosamente, Noemi reconhece que era Ruth. E sem demora, o texto nos mostra que Ruth faz um resumo de tudo aquilo que aconteceu. Tudo aquilo que havia ocorrido naquela noite. E acrescentou o presente que ela havia ganhado, a cevada. Este presente, meus irmãos, tem várias discussões e vários fatores. Mas uma das preocupações de Boaz com aquela mulher era que naquela região começava-se a trabalhar muito cedo. De madrugada, propriamente dito. Então a ideia de Boaz, uma das ideias de Boaz era: olha, você vai voltar, caso alguém encontre você no meio do caminho, isso é uma demonstração de que você estava trabalhando no campo, e isso foi o que você aconteceu. Isso justifica porque Ruth era conhecida por todos ali naquela região. E uma outra demonstração de maturidade e de virtude de Boaz era que Boaz
estava dando um presente, que assinaria, que testificaria que ele resolveria aquele problema, ele resolveria aquela questão sobre o resgate de Ruth. Só que Ruth adiciona uma informação que nós não tínhamos até este momento. Quando ela diz, ela refere-se ao que Boaz disse no verso 17, ela vai falar o seguinte, e acrescentou, ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para a sua sogra de mãos vazias. Parece que a sorte dessas viúvas estava mudando. Essa era a intenção do autor ao registrar isso. Essas palavras adicionadas por Ruth, irmãos, traz à memória dos leitores a situação pela qual elas retornaram de Belém. É usada aqui a mesma palavra da oração de Ruth. Quando ela chegando em Belém, ela disse, de mãos vazias eu parti, e de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Ali era como se o Senhor estivesse mostrando para Ruth, você estava de mãos vazias, mas eu estou mudando a sorte de vocês. Além disso, também expressa o fato de que Boaz já estava agindo como um resgatador piedoso, cuidando de viúvas e de pobres necessitadas, e quem sabe, a sua futura esposa. Ainda que o plano desenvolvido e arquitetado por Ruth não tivesse acontecido do jeito que ela planejou, Ruth percebe que houve êxito no seu plano. Isso fica muito claro quando nós olhamos o verso 19. As orientações finais, então, de Noemi, quando ela disse, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Agora sim, Noemi dá um conselho considerável, um bom conselho. Ela aconselha a Ruth a descansar pacientemente, esperar, pois as coisas se ajeitariam, não mais do seu jeito. Não mais do jeito que ela achava que deveria ser. Do seu jeito, então, desejado. O que era necessário agora, irmãos, era aguardar esta expectativa da redenção. A restauração dessa família que sofrera tantos percalços na vida. É um cenário contrastante comparado com o início da história no capítulo 1. A amargura e a dor, a perca são substituídos agora pela esperança e um resgate debaixo das asas de Yahvé. O Deus da aliança, Ele que tinha planos eficazes para essa família. Planos esses que se cumpriria e cumpriria-se a verdadeira redenção. Gostaria, meus irmãos, de modo muito breve, fazer apenas 2 aplicações sobre este texto que nós acabamos de observar. Primeira coisa, meus irmãos, é que nós não devemos ser precipitados em nossos planos. Nós não devemos ser precipitados em nossos planos. Através de Elimeleque e de Noemi, nós aprendemos que quando de modo precipitado nós agirmos em prol de nós mesmos, nós estamos, por assim, depositando a nossa esperança, a nossa confiança no nosso próprio braço, na nossa própria força. Som.
além de sem comida, sem aqueles que seriam os provedores. Eles andaram uma vida longe dos conselhos eternos do Senhor. Isso os levou e os conduziu a uma completa destruição. O que nós aprendemos, irmãos, com este texto, é que nós devemos orar e buscar a direção do Senhor. É cultivar uma vida piedosa, uma vida virtuosa, uma vida aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Cristo Jesus no Getsêmani, Ele prefere o cálice da ira, ao virar as costas para o Pai e se livrar do seu sofrimento. Cristo, Ele prefere enfrentar a ira de Deus por causa do seu pecado, por causa do meu pecado, a tentativas mirabolantes de planos e alternativas longe daquilo que havia sido estabelecido e planejado. É por sua obediência, é pela obediência de Cristo, o verdadeiro resgatador, que nós temos justificação e a nossa libertação. As nossas mãos se encontram vazias, mas o presente está nas mãos daquele que teve as suas mãos perfuradas, que teve o seu lado perfurado, o seu rosto esbofeteado, por causa da sua imoralidade, por causa da minha imoralidade, por causa dos nossos pecados. O nosso presente está em Cristo. Os nossos planos, meus irmãos, só nos levam às ruínas, só nos levam aos desgastes. Nós precisamos confiar a nossa vida no Senhor e seguir este último exemplo de Noemi, este último conselho. Agora espere e descanse. O nosso descanso é o Senhor. O nosso descanso está no Senhor. É nele que encontramos o descanso para a nossa alma, é nele que encontramos o descanso que nós tanto procuramos. Em segundo lugar, meus irmãos, Cristo é o nosso verdadeiro resgatador. Ele é o pão que buscamos. O pão que tão desesperadamente buscamos através dos nossos esforços. E ainda assim, seguimos com fome. Envergonhados pela sujeira, pela nossa pecaminosidade, desesperado na expectativa de que algo majestoso, algo mágico aconteça e resolva todos os nossos problemas. Somente Cristo pode satisfazer o anseio do seu e do meu coração. Somente Ele pode nos tirar do lamaçal de pecados, nos resgatando de um lugar de servidão e nos dando a verdadeira liberdade que nós tanto buscamos e que tanto desejamos. Somente em Cristo, meus irmãos, é que nós temos a dívida quitada, dívida essa adquirida por Adão e por seus planos que não consideravam a obediência ao Senhor. Jesus Cristo, o Deus homem, é plenamente habilitado a resgatar o seu povo. Ele é realmente o nosso verdadeiro resgatador. Ele nos livrará da condenação. Ele é aquele que nos coloca num lugar de descanso. Gostaria de terminar, meus irmãos, com uma citação feita pelo reverendo Emílio Garófalo em seu livro sobre Ruth, aonde ele, citando Paul Miller, ele vai dizer as seguintes palavras: até onde sabemos, o Goel, ou o resgatador, era o único de Israel. Um Goel antecipa algo sobre Jesus.
a personificação da lei, que redime o seu povo. À medida que Jesus ia por Israel curando os enfermos, cuidando dos pobres e incluindo estrangeiros, ele estava sendo Goel, que Israel nunca fora. Ele completou Israel. Quando Jesus morreu na cruz, ele foi o Goel, ele foi o resgatador pelo mundo. Deus não o enviou meramente para nós um livro de instruções. Ele enviou o seu Filho. Ele não nos deu meramente conselhos. Ele nos deu a sua carne. Ele não apenas mostrou como fazer. Ele mesmo o fez, indo até a sua morte. Jesus é o perfeito Goel. Que nós encontremos descanso e alívio nos braços de Cristo Jesus. Que nós venhamos deitar em seus pés e descansar nele. Saber que aquilo que nós tanto desejamos, o presente que nós tanto queremos, só pode vir dele, o verdadeiro resgatador de nossas vidas. Curva a tua cabeça, vamos orar. Senhor, nós, neste momento, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Que ela seja para nós instrução, luz para o nosso caminho, nos conduzindo segundo a tua vontade, segundo os teus planos e os teus propósitos, pois eles sim são perfeitos, são agradáveis, são retos e justos. Que não sejamos influenciados por planos e que nem venhamos a influenciar outras pessoas por planos que não provêm do Senhor. Mas assim como nós vimos nessa história, o Senhor é soberano e conduz tudo segundo a tua santa vontade, nos levando até os pés do verdadeiro Redentor da nossa alma. Assim, Pai, nós te agradecemos por este tempo e te louvamos pela oportunidade. Em nome de Cristo Jesus.